Oi, pessoal! Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil. A nossa Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma base constitucional. Foi a Constituição Federal de 1988 que determinou que uma lei complementar deveria fixar os princípios norteadores de finanças públicas no Brasil. E essa lei complementar, prevista no artigo 163, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa LRF foi concebida com base num diagnóstico fiscal. Naquela ocasião, havia déficits imoderados e reiterados em todos os níveis de governo, assim também dívida bastante elevada em todos os níveis de governo e gastos com pessoal. Ora, para conseguir que nós criássemos uma âncora fiscal, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio estabelecer regras e limites para várias variáveis, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal começa, na sua lógica, com o planejamento. Então, ela vai orientar o gestor a planejar sempre as suas ações. Esse planejamento começa, em primeiro lugar, no PPA, que é a primeira peça do nosso processo orçamentário. Então, cada ente da federação deve elaborar o seu PPA, que será composto por programas, e esses programas divididos em ações, né, para cumprir determinado objetivo, que seja de resolver um problema da administração pública. Então, se, por exemplo, eu tenho um problema que é o fato das crianças estarem fora da escola, eu posso construir um programa que me garanta que essas crianças devam frequentar a escola. Então, eu vou construir esse programa e ele será dividido em ações. As ações vão me indicar quantas escolas eu vou construir, quantos professores eu vou contratar, quantas unidades de merenda escolar, de material didático e assim por diante. Ora, esse programa, então, vai balizar as ações da minha administração nessa área. Ocorre que o PPA, então, vai ser uma soma desses programas. Muito bem. Depois de elaborado o PPA, o ente da federação deve elaborar a sua LDO, a sua Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, constitucionalmente, é a peça que norteia a elaboração dos orçamentos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu que a nossa LDO deve conter um anexo de metas fiscais e um anexo de riscos fiscais. Nesse anexo de metas fiscais, então, eu vou estabelecer metas para 5 variáveis básicas. E aí são metas fiscais, atenção, não confundir com as metas físicas do PPA. No caso das metas fiscais da LDO, são 5 variáveis: receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e dívida pública. O ente, então, vai estabelecer essas metas para quê? Para assegurar o equilíbrio fiscal na condução das finanças públicas, não é? Depois de estabelecer essas metas na LDO, ele vai elaborar o seu orçamento. O orçamento, então, será um detalhamento das receitas e das despesas para cumprir com as metas físicas do PPA e as metas fiscais da LDO. Muito bem. Depois de estabelecido o planejamento, então, no âmbito do processo orçamentário, o ente se prepara para executar esse orçamento. Então, um mês depois de publicado o orçamento, ele deve publicar